O homem moderno não está fraco porque lhe falta força. Ele está fraco porque vaza energia o tempo todo. Vaza no olhar. Vaza na distração constante. Vaza na ansiedade. Vaza no prazer rápido. Vaza na incapacidade de sustentar tensão interna sem fugir. E o mais perigoso é que ele nem percebe isso. Séculos atrás, muito antes de telas, dopamina artificial e estímulos infinitos, um homem entendeu exatamente onde os homens perderiam a guerra no futuro. Não no corpo, não no inimigo, mas na dispersão interna. Miyamoto Musashi não falava de retenção como falamos hoje. Ele não usava esse termo. Mas tudo na vida dele girava em torno de um único princípio: não desperdiçar energia. Enquanto o homem moderno tenta se motivar, Musashi organizava sua energia. Enquanto o homem moderno luta contra impulsos, Musashi eliminava o terreno onde o impulso nascia. Enquanto hoje se fala em força de vontade, Musashi falava em hierarquia interna. Este vídeo não é sobre sexo, não é sobre moral, não é sobre repressão. É sobre entender por que você não consegue sustentar retenção, foco e presença por muito tempo. E porque isso não é um defeito seu, mas o resultado de um sistema interno mal estruturado. Aqui você vai entender como Musashi guardava energia, porque isso o tornava inabalável, e como aplicar esse princípio hoje no meio do caos moderno, sem fantasia e sem auto-engano. Se você sente que vive cansado, disperso e sempre lutando contra si mesmo, este vídeo é para você. O homem moderno acredita que está fraco, porque não consegue se controlar. Ele acredita que falta força, disciplina ou caráter. Mas essa leitura está errada desde a raiz. O problema real não é fraqueza. É vazamento constante de energia. Energia não some de uma vez. Ela vaza aos poucos. Vaza no excesso de estímulo. Vaza na atenção fragmentada. Vaza na ansiedade permanente. Vaza no hábito de buscar prazer para aliviar tensão em vez de aprender a sustentá-la. Quando o impulso chega, o homem já está drenado. Ele não perde porque é fraco. Ele perde porque já perdeu antes. Miyamoto Musashi entendeu algo que o homem moderno ignora completamente. A batalha principal acontece antes do conflito visível, antes do duelo, antes da espada, antes do movimento. A verdadeira luta acontece na forma como a energia é guardada ou desperdiçada no cotidiano. Musashi não estruturou sua vida para vencer momentos específicos. Ele estruturou sua vida para não vazar energia desnecessariamente. Essa diferença é brutal. Enquanto o homem moderno vive reagindo ao ambiente, Musashi moldava o ambiente para proteger sua força interna. Hoje o homem acorda e já começa a sangrar energia. Olha o celular, consome estímulos, entra em microtensões emocionais, se expõe a imagens, informações e distrações que não acrescentam nada. Cada pequeno vazamento parece inofensivo, mas o acúmulo cria um estado interno frágil. Quando chega o desejo, o corpo já está inflamado. Quando chega a tentação, a mente já está cansada. Quando chega a decisão, ela já foi tomada pelo sistema nervoso. O erro está em tentar resolver isso com força de vontade. Força de vontade é reação tardia. É tentar segurar um peso quando os músculos já falharam. Musashi jamais esperaria o golpe chegar para então tentar reagir. Ele eliminava o desequilíbrio antes que ele se formasse. Retenção começa muito antes do sexo. Começa na forma como você vive o dia. Começa no quanto você se expõe a estímulos inúteis. Começa na sua incapacidade de ficar em silêncio sem buscar distração. Começa no medo de sustentar desconforto sem anestesia. O homem moderno vive em anestesia constante. Quando algo aperta por dentro, ele foge. Quando sente vazio, ele preenche. Quando sente tensão, ele descarrega. Isso cria um corpo que exige alívio imediato. Esse corpo não foi treinado para obedecer. Ele foi treinado para mandar. Musashi fez o oposto. Ele treinou o corpo para tolerar tensão sem colapsar. Treinou a mente para permanecer clara, mesmo sob pressão. Treinou sua vida para não girar em torno de prazeres fáceis. Não porque prazer fosse pecado, mas porque prazer mal colocado cobra um preço alto demais. Cada excesso cobra energia.
Cada dispersão enfraquece a presença. Cada vazamento reduz a capacidade de sustentar retenção, foco e direção. O homem moderno tenta reter mantendo os mesmos hábitos, os mesmos ambientes e os mesmos estímulos. Isso é incoerente. A retenção falha porque o homem só tenta agir no último estágio do processo. Quando o impulso já tomou o corpo, quando a fantasia já dominou a mente, quando o sistema já entrou em modo automático. Nesse ponto, não existe decisão consciente. Existe apenas reação. Musashi não lutava no último estágio. Ele cortava o movimento ainda na intenção. Ele entendia que quem controla o início controla o fim. Quem deixa a energia vazar durante o dia não governa nada à noite. Enquanto o homem moderno se culpa por cair, Musashi teria feito outra pergunta. Onde minha energia vazou antes disso? E é essa pergunta que muda tudo. Existe um erro silencioso que destrói qualquer tentativa de retenção antes mesmo dela começar. O homem moderno acredita que o problema está no desejo, mas o desejo não é o problema. O problema é quem está no comando quando ele surge. Musashi entendia isso com clareza absoluta. Para ele, a derrota não vinha do ataque do inimigo, mas da desorganização interna. Um corpo que reage sozinho, uma emoção que assume o controle, uma mente que corre atrás de estímulos. Quando isso acontece, a luta já está perdida. Hoje, a maioria dos homens vive com a hierarquia interna invertida. O corpo manda, a emoção manda, o impulso manda. A consciência chega atrasada, tentando justificar ou conter algo que já tomou forma. Retenção não é suprimir o corpo, é colocá-lo no lugar certo. O corpo é uma ferramenta poderosa, mas uma ferramenta não pode governar. Quando governa, ela leva você sempre para o caminho mais curto, mais fácil e mais prazeroso. Nunca para o caminho que constrói algo. O corpo moderno foi treinado para reagir. Reagir a imagens, reagir a estímulos, reagir a qualquer sensação de desconforto. Esse treinamento não aconteceu por acaso. Ele é o resultado de anos de reforço inconsciente. Toda vez que o impulso surge e é atendido, o corpo aprende uma lição simples. Eu mando. Depois de um tempo, o corpo nem espera mais sua decisão. Ele dispara o impulso automaticamente. A mente entra apenas para acompanhar, racionalizar e depois se culpar. Musashi não brigava com isso. Ele compreendia. Por isso, seu foco não era lutar contra o impulso, mas educar o corpo. Um corpo educado sabe esperar. Um corpo educado sabe sustentar tensão. Um corpo educado não entra em pânico quando não recebe gratificação imediata. Aqui está um ponto crucial que quase ninguém entende. A dor da retenção não vem da retenção. Ela vem do hábito de alívio. Um homem que vive buscando alívio sente qualquer contenção como sofrimento. Um homem que aprende a sustentar tensão sente retenção como estabilidade. Musashi treinava essa estabilidade diariamente, no silêncio, na repetição, na solidão, na disciplina dos pequenos gestos. Ele não permitia que o olhar vagasse sem controle, porque sabia que o olhar captura a mente. Não permitia que a mente fantasiasse livremente, porque sabia que a fantasia inflama o corpo. Não permitia que o corpo ditasse o ritmo, porque sabia que o corpo busca sempre o caminho mais fácil. Hoje o homem cai primeiro no olhar, depois na imaginação, depois no impulso, depois no ato, depois na culpa. Esse ciclo é tão previsível que chega a ser mecânico. E o mais perigoso é que ele acontece rápido demais para quem não desenvolveu presença. Hierarquia interna é isso. Presença suficiente para perceber o movimento no início, não quando ele já virou avalanche. Quando a consciência está acima do corpo, o impulso é apenas um sinal, não uma ordem. Ele surge, é percebido e se dissolve. Quando o corpo está acima da consciência, o impulso é um comando. Ele surge e você obedece. Retenção verdadeira começa quando essa hierarquia é restaurada. Quando você para de negociar com o corpo. Quando você para de discutir com o impulso. Quando você simplesmente observa e mantém sua posição. Isso não exige violência interna. Exige clareza, exige treino, exige repetição e exige aceitar que por um tempo o corpo vai resistir, porque ele foi mimado por anos.
Musashi sabia que quem controla o próprio corpo controla a própria energia. E quem controla a própria energia não vive em guerra consigo mesmo. Sem hierarquia interna, retenção vira tortura. Com hierarquia interna, retenção vira consequência natural de um homem que voltou a mandar em si. Um dos maiores enganos do homem moderno é acreditar que disciplina é um estado mental. Para Musashi, disciplina nunca foi um estado. Foi um sistema. Ele não confiava em humor, motivação ou força emocional. Ele confiava em estrutura. Musashi sabia que um homem não cai por acaso. Ele cai porque se coloca repetidamente nas mesmas condições, mesmos ambientes, mesmos horários, mesmas tensões acumuladas, mesmas distrações. A queda não é um evento isolado. É o resultado previsível de um conjunto de fatores ignorados. O homem moderno vive cercado de gatilhos e tenta ser forte dentro desse caos. Ele se expõe a estímulos o dia inteiro, fragmenta a atenção, consome imagens, informações e sensações que inflamam o corpo e depois espera autocontrole milagroso quando o impulso surge. Isso não é disciplina, é ingenuidade. Musashi fazia exatamente o oposto. Ele reduzia o campo de batalha. Ele escolhia onde estar, escolhia quando falar, escolhia quando se expor, escolhia quando se recolher. Ele entendia que quanto mais estímulo, menos presença. Quanto mais ruído, menos energia acumulada. Esse é o ponto central do sistema. Retenção sustentável não depende de resistir melhor. Depende de ter menos coisas para resistir. Os gatilhos seguem padrões claros: fadiga, solidão, ansiedade, excesso de estímulo visual, falta de direção, corpo sem descarga física, mente sem silêncio. Quando esses elementos se acumulam, o impulso surge como uma tentativa do sistema de aliviar a pressão. Musashi não ignorava esses sinais. Ele os respeitava. Quando o corpo estava carregado, ele se movimentava. Quando a mente estava dispersa, ele se recolhia. Quando o ambiente estava ruidoso demais, ele se afastava. Ele não tentava vencer o corpo à força. Ele ajustava o contexto. Hoje o homem faz o contrário. Ele ignora o cansaço, ignora a sobrecarga mental, ignora a tensão acumulada. E quando o impulso explode, ele se culpa. Essa culpa não resolve nada, porque não ataca a causa. O sistema de Musashi era simples e brutalmente eficaz. Rotina sólida, poucos excessos, sono respeitado, corpo treinado, mente protegida, atenção direcionada. Nada disso é glamour. Tudo isso é poder acumulado. Um corpo que se movimenta corretamente descarrega tensão. Uma mente que tem silêncio não inflama fantasias. Um homem que tem direção não se perde em estímulos aleatórios. Retenção começa aí. Outro ponto essencial é o ambiente. Musashi entendia que o ambiente molda o comportamento. Um homem fraco não se torna forte em um ambiente que o enfraquece. Por isso, ele não romantizava a exposição desnecessária. Ele não testava limites à toa. Ele preservava a energia. O homem moderno confunde isso com medo. Não é medo, é estratégia. Um guerreiro não entra em batalhas inúteis. Um homem em retenção não se expõe a estímulos que sabe que drenam sua energia. Quanto mais organizado o sistema, menos o impulso aparece. E quando aparece, ele surge fraco, sem força suficiente para capturar a mente. Isso muda completamente a experiência da retenção. Retenção deixa de ser luta constante e vira estabilidade. O homem não vive mais se policiando o tempo todo. Ele vive alinhado, e alinhamento gera calma, não tensão. Musashi não buscava intensidade. Ele buscava consistência. Energia guardada dia após dia cria uma base interna sólida, e é essa base que sustenta foco, clareza e domínio interno. Sem sistema, retenção é um jogo perdido. Com sistema, ela acontece quase sozinha. Um dos sinais mais claros de que o homem moderno ainda não entendeu retenção é a obsessão por contagem. Dias, semanas, marcos simbólicos. Ele transforma a retenção em um desafio contra o tempo, como se estivesse apenas adiando algo inevitável. Isso mantém a mente presa ao desejo, não ao domínio. Musashi jamais pensaria dessa forma. Ele não vivia contando dias de disciplina. Ele vivia em alinhamento com um princípio.
E quando o princípio está claro, o comportamento se organiza sozinho. Retenção não é algo que você faz por um período. É algo que emerge quando sua energia deixa de ser desperdiçada. Quando você para de vazar, não há urgência, não há tensão constante, não há negociação interna o tempo todo. O homem que vive contando dias ainda está em guerra consigo mesmo. Ele ainda vê o desejo como inimigo e o prazer como algo proibido. Isso gera um estado interno tenso, inflado, instável. Mais cedo ou mais tarde, essa pressão pede válvula de escape. Musashi não acumulava pressão dessa forma. Ele acumulava energia. E energia acumulada não pede descarga imediata. Ela pede direção. Aqui está a mudança mais importante de todas. Retenção deixa de ser resistência e passa a ser consequência. Consequência de um corpo treinado. Consequência de uma mente protegida. Consequência de uma vida organizada em torno do que importa. Quando o homem encontra direção, o desejo perde poder. Não porque desaparece, mas porque não encontra espaço para dominar. Um homem sem direção é facilmente capturado por qualquer estímulo. Um homem com direção usa a própria energia para avançar. Musashi canalizava tudo para o caminho. Cada treino, cada silêncio, cada escolha reforçava o mesmo eixo interno. Isso cria uma coerência rara. E coerência gera força silenciosa. O homem moderno vive fragmentado. Um pouco de foco aqui, um pouco de prazer ali, um pouco de culpa depois. Essa fragmentação drena a energia constantemente. Retenção não se sustenta em um homem fragmentado. Quando a energia começa a se concentrar, algo muda profundamente. A ansiedade diminui. O olhar fica mais firme. A postura muda. A palavra ganha peso. A presença se impõe sem esforço. Isso não vem de motivação. Vem de energia guardada. Musashi venceu duelos porque chegava inteiro. Enquanto outros vinham inflados de ego, medo ou ansiedade, ele vinha centrado. Energia organizada vence energia dispersa. Sempre. O homem moderno quer resultados rápidos. Quer sentir poder logo. Quer sinais externos. Mas retenção verdadeira trabalha em silêncio. Ela constrói uma base invisível que, com o tempo, se torna inabalável. Quando você para de lutar contra o impulso e passa a viver de forma que o impulso perde força, tudo muda. A vida deixa de ser um campo minado. O corpo deixa de ser inimigo. A mente deixa de viver em vigilância constante. Retenção como estado de ser significa que você não está se segurando. Você simplesmente não está vazando. Significa que você não está fugindo de nada. Você está avançando. Musashi não era rígido. Ele era preciso, não era fechado, era direcionado, não era tenso, era presente. Essa é a diferença entre repressão e domínio. O homem que aprende isso não volta atrás. Porque ele percebe que não ganhou apenas controle sexual. Ele ganhou algo muito maior. Soberania interna. E quando um homem se torna soberano por dentro, o mundo para de controlá-lo por fora. Musashi nos deixou uma lição simples e brutal. Quem não desperdiça energia não vive em desvantagem. O homem moderno não perde porque é fraco. Ele perde porque está drenado o tempo todo, reagindo a estímulos que não constroem nada. Retenção não é negar prazer. É parar de viver fragmentado. É decidir onde sua força vital será investida. É sair do modo reativo e assumir direção. Se este vídeo fez você enxergar onde sua energia tem vazado, então o trabalho começou. Aqui o objetivo não é motivar por alguns dias, é estruturar domínio interno para a vida inteira. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Tudo aqui é feito para homens que não querem atalhos, mas soberania. E se você assistiu até o final, deixe um comentário com a coroa. Isso mostra que você entendeu que o jogo não é externo. Ele sempre foi interno. Fique firme e até o próximo vídeo.